Oiê! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então hoje a gente vai revisar uma matéria que é muito importante. É no assunto de química, né? Química. E é uma matéria, é um assunto que, assim, cai bastante nos vestibulares, pelo menos aqui nos vestibulares do Paraná cai bastante. E é muito importante também pro ensino médio e pra você saber os assuntos de química. É legal, eu acho bem divertido. Então assim, eu tô aqui com o meu Memorex, ó, Memorex, M-E-M-O-R, que é esquisito, X, da editora Positivo, do curso Positivo. E assim, ele é muito bom, ele tem os resuminhos das matérias, olha só, vou mostrar um pouquinho. Ele tem todas as matérias, todos os assuntos bem resumidos. Aqui matemática, daí tem história, bem resumidinho. Aí quando eu sinto que precisa de mais alguma coisa, eu adiciono um resumo meu em cima, ó, por exemplo aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos lá então pra parte de gases na química. Aqui tem mais uma coisa, ciclo nitrogênio. Aqui é biologia, a melhor matéria do planeta junto com química. Eu sou apaixonada. Eu também amo física. Enfim, eu amo. Biologia, química e física são os amores da minha vida. Amores da minha vida, minha vida. Tá bom, cadê a química? Aqui. Achei. Química. Aqui tem o sumáriozinho. Físico-química, página 19. Físico-química. Físico-química, página 19. Então vamos lá. 17, 19, e aqui já estão os meus resumos que eu fiz. Eu fiz 2 resumos sobre isso pra vocês verem como é importante. Só que foram em épocas diferentes. Esse aqui eu fiz esse ano em uma aula de revisão. Calma aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui eu fiz esse ano em uma aula de revisão. E esse aqui eu fiz no ano passado ainda. E temos ainda esse aqui da apostila, olha. Da apostila. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, ó. Gás. Então assim, os gases ideais é os que a gente estuda e não os reais. Beleza, nós temos essas 3 variáveis aqui que vão fazer parte do estudo dos gases, que é a pressão, o volume e a temperatura. Preste atenção que o volume vai ser sempre igual ao volume do recipiente. O volume vai ser sempre igual ao volume do recipiente. Se eu estou numa sala que tem 5 metros cúbicos, eu vou ter 5 metros cúbicos de ar, de gás, quer dizer, a não ser que esteja, se a sala estiver vazia, no caso. Aí aqui nós temos a transformação gasosa. A transformação gasosa é baseada na equação dos gases ideais. PVT. Esse aqui você vai usar quando você tiver alguma questão assim, que vai mudar
transformação isotérmica. Olha, aqui é pressão e aqui é o volume, pressão, volume, pressão, volume. Essa linha aqui, ó, se chama isoterma, ela é a temperatura constante. E esta é a lei de Robert Boyle e Mariotti, não sei falar. Eu sempre olho essa aqui. E aí, se a temperatura é constante, eu só corto. É mais fácil que ficar tentando pensar em cada uma. E eu acho que fala Mariotti. Enfim, tanto faz. Pressão constante, temperatura. Desculpa, o nome da transformação é isobárica. Isso é que fica igual, constante. Bárica de barômetro, pressão. Pressão, pressão, pressão. Lei de Charles. Isóbara, porque a pressão aqui é constante. Veja como eles são diretamente proporcionais. O volume está crescendo, temperatura cresce. Aqui, volume constante, isocórica ou isovolumétrica, isocórica ou isovolumétrica, isocórica ou isovolumétrica. Lei de Gay-Lussac. Volume molar. Você lembra o que é um mol? Você lembra o que é um mol? Você lembra o que é um mol? Mol. Um mol são 6 vezes 10 a 23 unidades de molécula daquele gás. Então, por exemplo, um mol de H2 são 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Um mol de HCl é 6 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. Não importa quantos átomos tem na molécula, importa o número de moléculas. Então, assim, o volume molar vai ser definido em litros por mol. Veja que eu coloquei nada a ver com a massa, porque um mol de H2 vai ter a massa menor, por exemplo, do que um mol de gás metano, CH4, mas eles vão ter o mesmo volume molar se eles forem colocados na CNTP. Na CNTP não, se eles forem colocados na mesma temperatura e na mesma pressão, eles vão ter o mesmo volume molar, mesmo volume molar, mesmo volume molar, bem como se eles tiverem a mesma temperatura com o mesmo... Isso é outra lei que eu tô falando agora. Mas assim, se eles estiverem... Esse aqui tá escrito aqui. Hipótese de Avogadro. Nas mesmas condições de temperatura, pressão e volumes de gases diferentes, apresentam o mesmo número de moléculas, mesma quantidade de matéria, só gases ideais. Quer dizer, se você tem um determinado volume, uma determinada temperatura e uma determinada pressão, não importa qual vai ser o gás, ele vai ter a mesma quantidade de mols, vai ter a mesma quantidade de matéria. Isso é importante. Voltando pra cá, isso aqui a gente tem que lembrar para poder fazer exercícios, que é na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm. ATM é pressão, uma atmosfera. Cada mol vai ocupar 22,4 litros de volume. Na CATP, cada mol, que são condições ambientes de temperatura e pressão, 25 graus Celsius e 1 atm, 25 litros por mol. Aí nós temos a equação de Clapeyron. Como a gente estudou aqui, ó, isso aqui é uma constante, ó, PVT, é uma constante. Como a gente estudou, aqui a gente acabou de ver na outra folha, quando tá nas mesmas condições de temperatura, volume e pressão, o gás vai ter o mesmo número de mols, né? Então a gente consegue igualar, isso aqui é uma constante. Só que veja bem, essa constante vai depender o tanto de gás que tem no ambiente. Esse resultado depende do número de mols, da quantidade de matéria
que você está trabalhando, então você multiplica essa constante vezes o número de mols, e aí ele vai ser constante no caso. E aí nós fazemos aqui passamos a temperatura multiplicando e temos o PV igual a NRT, ou a massa sobre a massa molar, que é assim que se calcula o número de mols. Você pega a massa em gramas, divide pela massa molar, que é a da tabela periódica. Aí pra fazer os exercícios a gente precisa saber os valores de R, que é a constante aqui. R é 0,082 para atm e 62,3 para milímetros de mercúrio. Escrevi bem grandão aqui. Aí aqui não coube muita coisa. Aqui é aquela hipótese que eu falei da outra folha, ó. Sob condições iguais, o número de mols é igual. Só vamos dar uma olhadinha aqui no que não tem no meu resumo, que falta mostrar pra vocês sobre a densidade. Porque que é essa fórmula muito louca aqui é da densidade de um gás. É só a gente observar. Eu vou pegar aqui atrás do resumo pra te mostrar. Pensa comigo. A densidade, a gente conhece que a densidade é massa sobre volume, correto? Massa sobre volume, massa sobre volume. Essa é a densidade. Só que é difícil você poder pegar, por exemplo, um copo de um gás e pesar, né? Pra você saber a massa. Então a gente precisa arranjar uma fórmula que nos dê massa sobre volume e a gente consiga fazer com os gases. Então vamos lembrar do PVNRT. P vezes V é igual a N vezes RT. O que é o N? A gente lembra que é a massa em gramas sobre a massa molar. A massa molar, quer dizer. Então vamos colocar lá. PV igual a massa em gramas sobre massa molar vezes R vezes T. Aí aqui nós temos, se a gente passar o V dividindo, nós vamos ter M sobre V, que é a densidade, quer ver? Então assim, nós vamos pegar o PV, NRT e passar o V dividindo. Você já vai ver por quê. M, vou fazer inteiro aqui, vezes R vezes T sobre massa molar vezes volume. M sobre V, a gente pode substituir M sobre V por densidade. Então a gente põe aqui T, nossa, ficou grosso, vezes R vezes T sobre massa molar. E aí a gente quer isolar a densidade, porque é o que a gente quer descobrir. Então a gente deixa o D igual a P, que tá dividindo, passa multiplicando massa molar sobre RT. E aqui nós temos a fórmula da densidade do gás. Então aqui a gente tem a nossa densidade. A densidade relativa vai ser a densidade de um com base no outro. Então é só você dividir um pelo outro e tá tudo certo. Tem mais algumas coisas que eu não terminei de passar, que é a velocidade de reação, difusão e efusão. Então assim, pessoal, eu resolvi fazer um exercício bem simplesinho, fazer esse 69 aqui, só pra gente fixar um pedacinho da matéria, tá bom? É o seguinte, o volume na CNTP, condições normais, temperatura e pressão, ocupado por 3 vezes 10 a 22 moléculas de um gás, Então tá, eu sei que um mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas e ocupa 22,4 litros na CNTP. Isso aqui eu sei que são x-mols. São 3 vezes 10 a 22 moléculas e ocupa x também, y, né, no caso. Então tá. Então vamos descobrir a primeira parte.
Perdão pela letra ridícula, mas é que assim é meio complicado, sabe? Escrever olhando para o celular. Mas eu vou fazer essa aqui de baixo também, porque ela é boa pra gente lembrar daquela hipótese de Avogadro. E Avogadro, dois recipientes de igual capacidade, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Opa! Significa que eles vão ter os números de mols iguais. NA igual a NB. Nossa, tá muito feio isso aqui, eu vou ter que apagar, pessoal. Contém separadamente 6 gramas de H2 e 48 gramas de um gás X. A fórmula molecular de X é... Então vamos lá, tenho 6 gramas de H2. 1 mol de H2 é igual a massa sobre massa molar. A massa dele é 6 sobre a massa molar H2. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 3 mols. Opa! 3 mols. Portanto, meu Deus, que feio. Portanto, eu tenho 3 mols do outro gás também. Se eu tenho 3 mols do outro gás também, é só a gente fazer as continhas aqui, ó. Então assim, eu apaguei aqui pra... Vocês viram que eu tentei fazer um touch aqui, né? Vocês viram? Eu apaguei pra dar mais espaço. Mas assim, são 3 mols que dão 48 gramas. Então eu preciso ver 3 mols do que vai me dar 48 gramas. Vamos tentar com NH3, que é amônia, né? Vamos tentar com a amônia. Vai ser 3 vezes o NH3. Então 3 vezes o N. 3, já temos 3 aqui. Então 3 vezes 3 dá 9. 42 com 9. Caramba. 51. Não é. 3CH4. Vamos tentar com metano. 3C dá 36. H4 é 1, então é 4 vezes 3, 12. Com mais 12. 6, 7, 8, 48. Encontramos. Pra vocês verem, tem que prestar bastante atenção nas questões. Eu faria algumas outras, mas quem sabe algum outro dia, né, pessoal? Posso fazer alguns só resolvendo exercícios sobre isso também. Daí eu posso fazer uns 15 exercícios, se vocês quiserem, só resolvendo exercícios desse assunto de gases. Eu espero que vocês tenham gostado. Então assim, pessoal, eu dei o básico pra vocês. Eu expliquei o básico aqui porque gases é um assunto bem complexo que demora algum tempo pra você assimilar. Pra vocês terem noção, o professor do cursinho levou 4 aulas, eu acho, pra explicar tudo. E assim, faltou eu explicar melhor a densidade relativa e também essa parte aqui, que é bem importante: pressão parcial, volume parcial, difusão e efusão gasosa. Só que eu ia demorar bastante tempo e eu não sinto que eu tenho didática suficiente pra conseguir explicar isso aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu estudo melhor e trago um vídeo explicando só essa parte que faltou de gases. Mas esse aqui vai ficar só por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido bem a matéria que eu expliquei. Eu espero ter ajudado alguém, caso alguém tenha alguma dificuldade. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Espero ter ajudado. Beijo e boa noite.